Talvez possamos aplicar aos revolucionários de nosso tempo o seguinte trecho da Escritura: Deixaram de lutar os guerreiros da Babilônia, e seus combatentes estão abatidos. Sem dúvida, os inimigos da cristandade ainda fazem esforços hercúleos para tocar a revolução adiante. Mas quanta moleza, quanto desânimo, quanta falta de rumo, quanto desespero. Parecem antever o seu fim próximo. E do nosso lado, o que podemos dizer? Certa vez, Plínio Correia de Oliveira fez esse comentário sobre o espírito de cruzada dos tempos idos e de como ele vai ressurgindo em nossos dias. Que frutos de coragem estupendos a religião católica produz, que legiões de heróis no passado ela suscitou. Mas voltará a primavera da Igreja, voltará o momento em que ela vai produzir novamente homens com a força dos cruzados. Homens que vão fazer recuar para muito além de todos os limites, vão varrer da face da terra os infiéis contemporâneos, que são os comunistas, os progressistas e todos aqueles que atacam a Igreja de dentro ou de fora. Nós estamos numa época em que o heroísmo católico vai renascendo. Temos alguns lampejos de heroísmo em nosso movimento, que não enfrenta ninguém com armas na mão, porque não é essa a sua missão, mas que sabe se defender pela ausência de respeito humano, pela força moral contra o adversário, na legítima defesa da fé. Nossa entidade, graças a Deus, impressiona a muitos de nossos adversários pela coragem de todos aqueles que constituem os seus quadros. Nós vemos aqui qualquer coisa que renasce, qualquer coisa que indica que a primavera da Igreja Católica está próxima. Se nós olharmos para os sintomas que a Igreja Católica deita de si, nós vemos que ela é, de algum modo, uma longa, imensa árvore, que vai perdendo folhas, sacudida por uma tempestade terrível. A gente se pergunta às vezes se o inverno não leva a árvore. Mas, se olharmos para o lenho sagrado dessa árvore, percebe-se que algo verdeja, que ressuscita. O inverno está acabando. Até o fim do inverno, não sei quanto tempo levará, nem que lutas nós vamos ter. Mas uma coisa nós sabemos. Nossa Senhora já começou a intervir na história do mundo por meio de um fenômeno novo. Somos nós. Fenômeno de coragem moral, de integridade moral, de denodo. Que faz com que muitas vezes nossos adversários, apavorados diante de nossa força moral, devam gemer entre si, comentando que nós temos uma coragem que muitas vezes eles não têm. Demos graças a Nossa Senhora por ela nos ter dado essa coragem. Mas devemos pedir que ela aumente essa coragem. Devemos pedir que ela aumente não só a coragem dos corajosos, mas o número dos corajosos, de maneira que, pelo crescimento do número de nossos membros, se possa dizer que não há cidade, nem ilha, nem recanto do Brasil, de onde não aflua gente para as nossas fileiras. No início de janeiro, agora, 2022, a caravana passou pelos 3 estados da região sul, começando pelo Paraná, depois Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Foram cerca de 50 cidades, 3 vans, 40 caravanistas e um carro pequeno que ia na frente buscando alojamento. E foram 20 dias de caravana.
Então foi preparada para a caravana um manifesto em formato de livreto que trata da reação conservadora que vem surgindo no Brasil, como que a esquerda vem tentando acabar com ela para tentar voltar ao poder em 2022. Era interessante ver justamente o contato com o público, como que essa reação vem despertando e que praticamente durante as campanhas que nós íamos fazendo, poucas pessoas tinham coragem de se mostrar esquerdistas, ficavam acuadas, envergonhadas. Muitas vezes, durante a campanha, a pessoa claramente se demonstrava comunista, mas quando a gente perguntava se ela era de fato comunista, ela ficava com vergonha de dizer. Mas é claro que teve alguns esquerdistas também, comunistas que eram favoráveis ao PT, mas eram muito poucos. Em Capinzal, Santa Catarina, durante a campanha apareceu um sujeito esquerdista furioso, falando contra a campanha. É melhor ser comunista do que assistir. Mas era um sujeito isolado e que claramente dava para perceber que a cidade não concordava com o que ele estava dizendo. As pessoas em volta começaram a ver ele xingando. Cale a boca você! Cale a boca, eu não falei com essa piazada fascista que tá indo doente na cabeça. Bom, teve uma hora que esse esquerdista falou que nós não devíamos estar ali, porque ali era uma cidade pequena e o povo dali era ignorante. Por que vocês não vão para uma cidade grande, que tem gente que pensa um pouco mais? Vocês vêm aqui numa cidadezinha pequena fazer esse... É um absurdo ele dizer isso, porque ele está chamando o povo da própria cidade de ignorante, dizendo que só porque é do interior não pensa. Não sabe nem ler, velho. E até parece que nós não vamos em cidade grande, nós passamos em todas as cidades. E durante as campanhas, as pessoas claramente percebiam que o comunismo não é só aquela coisa antiga no passado, Stalin, Lenin, etc. Mas que o comunismo é a destruição da família, é favorecer o aborto, a ideologia de gênero, a destruição da propriedade privada, a invasão de propriedades. E isso as pessoas veem como um comunismo disfarçado. E como a caravana passou justamente falando contra o esquerdismo, contra esse comunismo disfarçado, a caravana teve uma muito boa acolhida. As pessoas claramente concordavam com o que nós estávamos dizendo. Basta ver a quantidade de livros que conseguimos divulgar, mais de 3.000 exemplares. Nós passamos na cidade de Nonoai, Rio Grande do Sul, num santuário onde se encontram as relíquias do Beato Padre Manuel e do Coroinha Adílio, que recentemente foram beatificados. Tinha um pedaço da árvore onde eles foram amarrados e ali foram martirizados. No final o padre também deu uma relíquia para os caravanistas. Também no Rio Grande do Sul, nós passamos em São Miguel das Missões, que lá se encontravam as ruínas de uma bela igreja feita pelos jesuítas, e que dava para ver a grandeza da beleza da obra dos jesuítas e todo o apostolado que foi feito com os índios naquela região. Um fato que marcou bastante essa caravana, uma coisa até um pouco extraordinária, foi o calor que nós passamos nessa caravana. Foi uma coisa meio atípica, porque marcávamos termômetros de muitas cidades até 41 graus. Por exemplo, na cidade de Três Itilhas, em Santa Catarina, estava marcando só 39 graus. E essa cidade de Três Itilhas, ela é conhecida como o Tirol brasileiro, toda a influência dos imigrantes que vieram do Tirol austríaco. É uma cidade muito bonita, as casas bem pitorescas. E o Brasil é tão grande que cabe até uma pequena Áustria dentro dele. Em Curitiba nós fizemos uma campanha de abaixo-assinado, coletando assinaturas justamente pedindo leis mais rigorosas
em defesa do cristianismo, do catolicismo, porque ultimamente nós vemos uma série de ofensas feitas a Nosso Senhor Jesus Cristo, paródias, como por exemplo o especial que todo ano se repete do Porta dos Fundos. No Natal, ofendem a Deus Nosso Senhor e a religião católica. Essa caravana foi muito interessante notar que quando as vans passavam pela cidade, por causa dos símbolos que foram colocados tanto na lateral como na frente do Instituto, as pessoas paravam para olhar, ver o que era isso. E por serem 3 vans, chamavam muita atenção. Toda van tem um encarregado chamado guardião da ordem, porque, bom, passamos quase um mês dentro de uma van, então naturalmente vai começando a ter sujeira, bagunça, etc. Então o guardião da ordem tem que resolver isso. Ele tem a obrigação de todos os dias tirar o lixo e varrer o piso do carro. Quando é possível, durante o final de semana, em que a gente fica mais de um dia no alojamento, aí é possível fazer a limpeza do lado de fora do carro. Em Xaxim, Santa Catarina, quando nós chegamos, começou a chover na cidade e era mais ou menos próximo do horário da campanha. E quando deu o horário da campanha, a chuva parou e foi possível fazer a campanha. E mais ou menos quando estava dando o horário de terminar a campanha, a chuva voltou. Então foi possível fazer a campanha no tempo exato que estava planejado. E na cidade de Planalto aconteceu justamente o contrário. Estava um sol bonito e aí começamos a fazer a campanha. Depois de mais ou menos 20 minutos começou a cair uma chuva terrível e não tinha condições de continuar a campanha, mas apesar da chuva e do tempo curto de campanha, nós conseguimos divulgar bastante obras. Foram acho que cerca de 30 obras, que é uma quantidade razoável para esse tempo de campanha. Bom, como todo mundo sabe, durante a caravana nós ficamos em ginásios, colégios, mas dessa vez nós ficamos num lugar diferente, no salão de danças típicas gaúchas. Em uma das cidades que nós ficamos hospedados era um ginásio. O motorista tinha que parar a van próximo da entrada para nós descermos as malas. Só que o motorista não percebeu que ali próximo da entrada era um atoleiro. Então a van acabou ficando presa. Tivemos depois que fazer um esforço para empurrar a van. Então, para conseguir levar as malas, nós tivemos que formar, eu acho que foi a maior fila indiana da história das caravanas. Essa caravana teve também outra novidade, que foi uma nova aquisição, um fogão a gás. Antigamente, nas outras caravanas, nós tínhamos um problema para preparar o café. E para esquentar a água, nós usávamos uma resistência. E muitas vezes dava problema com a voltagem, demorava muito para esquentar a água. Então, com o fogão a gás, facilitou bastante a nossa vida. Foi possível preparar o café mais rápido, fazer refeições melhores. Em um dos ginásios que nós ficamos hospedados, era uma região que tinha um amigo do Instituto. Ele, à noite, ofereceu uma pizza para os caravanistas. Nossa, mas é uma pizza grande, de metro.
Tava muito boa a pizza. Acontece muitas vezes que nós estamos passando por uma região em que só tem cidades pequenas. E como nós temos por volta de 40 caravanistas, geralmente uma cidade pequena não comporta uma campanha grande de 2 horas com 40 pessoas. Então houve a invenção de um novo sistema de campanhas, as campanhas relâmpago, caravana relâmpago. E são campanhas curtas, de aproximadamente 20 minutos, 15 minutos, em que a gente passa uma cidade, terminando a campanha, já passamos em outra cidade pequena, e assim fazemos várias campanhas pequenas em um dia. Então, em um dia só, foram 6 campanhas em 6 cidades diferentes. Então, nós saímos de manhã de Concórdia, Santa Catarina, e fizemos campanha em Arabutã, Ipumirim, Lindóia do Sul, Irani, Catanduvas e Jaborá. Uma coisa que me marcou bastante nessa caravana foi na campanha de 13 Tilhas, que estava aquele sol terrível. Eu passei numa loja e eu comecei a explicar a campanha para a dona da loja. E no meio da explicação ela estava muito emocionada, dava para perceber isso. Quando eu terminei de explicar, ela começou a chorar e me perguntou: olha, vocês passaram aqui em 2018, não foi? Eu disse que sim. E ela me disse depois: olha, se tivesse mais pessoas como vocês no Brasil, o nosso país seria outro. E pode ter certeza que Deus está ouvindo vocês. Foi muito proveitosa essa caravana na região sul, porque nós tivemos contato com as pessoas e vimos de fato o que elas pensam. E o sulista é um povo muito reativo, conservador, que defende a família. O público da região sul abraçou a caravana. E esse é o Brasil autêntico que nós falamos justamente no manifesto, que é o Brasil da tranquilidade, do jeitinho, do povo acolhedor, que é totalmente o contrário do que a esquerda quer pregar, que é a luta de classes.